Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Estamos felizes de podermos estar juntos para cultuar ao Senhor, louvar aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos felizes também em poder chegar até a sua casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe a sua vida. Você também vai estar participando depois através do nosso canal no YouTube. Deus abençoe, chame toda a sua família, vamos juntos cultuar ao Senhor. Eu quero te convidar para a gente iniciar o culto dessa noite orando, colocando diante de Deus as nossas vidas e tudo que vai ser feito nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Agradecemos ao Senhor por mais essa noite, podemos estar reunidos. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine através do estudo da Sua palavra. Também, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos, amigos que se encontram enfermos, aqueles que sofrem, ó Pai, a dor da separação, do luto nesse momento. Que o Seu Santo Espírito console, traga o conforto necessário a cada família, ó Pai. Pedimos também que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, a vida daqueles que estão, ó Pai, cuidando de seus entes queridos que estão enfermos. Dê força, sabedoria a cada dia, ó Pai. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Abra o seu cantor cristão no hino de número 236. 236. Vamos juntos louvar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção, nosso cantor cristão. Vamos cantar todos com o coração alegre, adorando o nosso Deus. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás consolo e paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora o Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer. E sempre que buscar teu bem, confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora o Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará.
Amém. Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de 2 Tessalonicenses, segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 5. Versos 1 a 5. A palavra de Deus nos diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Amém. Feche seus olhos. Pai de amor, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, pela Tua palavra, ó Pai, que o Senhor faz chegar até nós, e clamamos que o Seu Espírito Santo nos ensine nessa noite, fale conosco, pela Tua misericórdia e para a glória do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como nós sabemos, a vida cristã, ela é um campo de batalha. A vida com Cristo, ela tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala para a igreja. Nós sabemos que a igreja de Tessalônica, como nós já vimos, nasceu dentre uma grande perseguição. O apóstolo Paulo foi até aquela cidade, pregou o evangelho e foi perseguido. Ele passou ali 3 fins de semana, 3 sábados pregando a palavra, e então tentaram prendê-lo, não conseguiram, mas acharam a Jason, que era um irmão, alguém que tinha ouvido o evangelho e crido. Foram até a casa dele, não acharam o apóstolo Paulo, mas levaram Jason até praça pública, prenderam ele, então foi paga uma fiança e Jason depois foi solto. Então aquela igreja, ela creu no evangelho, mas desde o começo, quando essa igreja começa, quando ela nasce ali naquela cidade, ela enfrenta muitas lutas. E o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, nós vamos ver que ele fala que as lutas que a igreja enfrenta, os ataques que nós enfrentamos, são ataques externos. Ele vai falar aí de homens perversos, do maligno, mas também a igreja, ela tem as suas dificuldades e as suas lutas internas. O apóstolo Paulo nesse capítulo também vai falar daqueles que, apesar de estarem na igreja, caminham e andam de forma desordenada, não trabalham e ainda são pesados aos outros irmãos. Então, nesse capítulo nós vamos estudar isso. Mas hoje especificamente nós vamos estudar aqui essa primeira parte, quando o apóstolo Paulo ele fala da importância da oração. O apóstolo Paulo ele está falando e mostrando que a igreja ela sofre ataques externos, ela tem problemas internos, mas a receita, ou digamos a arma para vencer todas as dificuldades, todos os ataques, é nos mantermos em relacionamento com Deus através da oração, através do estudo da palavra. Se os irmãos observarem, os versículos 1 e 2 vão nos mostrar exatamente isso, a importância da oração. E dos versículos 3 a 5 nós vamos ver que quando nós oramos e colocamos a nossa confiança em Deus, podemos confiar nele, porque ele é fiel para proteger o seu povo. Se ele não nos protege, não há quem vá nos proteger. Se não estamos seguros nele, não há outro lugar onde vamos ter segurança, senão em Deus. Então, os primeiros versículos, versículos 1 e 2, eu quero que você preste bastante atenção no que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque ele está falando da importância da oração. O apóstolo Paulo ele vai pedir oração para aquela igreja. Assim como por muitas vezes ele orou pela igreja, agora ele pede à igreja: orem por nós, ore por mim, ore por aqueles que estão comigo. Vamos juntos ler os versículos 1 e 2? Versículo 1 e versículo 2. Você pode acompanhar no Data Show. Vamos juntos? Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós.
e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então o apóstolo Paulo, um homem de oração. O apóstolo Paulo, ele era um homem que, com todo o conhecimento que tinha, com toda a teologia que ele tinha, ele não dispensava de forma alguma a importância da oração, do relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que ele precisa das orações da igreja. Ele tem uma vida de relacionamento com Deus, ele ora, ele fala com Deus, mas ele precisa também que os irmãos orem pela vida dele. Ele está pedindo aqui oração. Ele suplica a Deus sem cessar pela vida da igreja. Nós já vimos ele declarando isso nos outros capítulos. E agora ele fala: igreja, eu preciso que vocês orem por mim. Eu sou carente, necessitado da glória e da misericórdia de Deus, então eu preciso que os irmãos orem por mim. E assim como eu oro com os irmãos, é um princípio que é ensinado na Bíblia em todo o tempo, é orar uns pelos outros. Orarmos pelos nossos líderes, orarmos pelas ovelhas, orarmos pelos nossos irmãos, estarmos em constante oração uns pelos outros. Paulo, com todo o estudo que tinha, mesmo sendo um homem estudioso, nós percebemos isso quando nós vemos e estudamos a vida do apóstolo Paulo na palavra de Deus, um homem que foi discípulo de Gamaliel, um grande mestre, que tinha toda a teologia, mas que sabia que ter conhecimento, acumular conhecimento sem ter a unção do Espírito Santo de Deus, sem ter comunhão com Deus, não valeria de nada. Quantas pessoas conhecem a Bíblia toda, já leram a Bíblia toda várias vezes, mas não conhecem o Deus dessa Bíblia? Conhecem essa palavra intelectualmente, mas não tem essa palavra no coração. Muitos conhecem essa palavra para a própria perdição, porque os seus corações não estão abertos e não recebem o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo reconhece: eu preciso da oração, eu preciso do poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu preciso que vocês orem por mim, eu preciso que a igreja esteja em oração. Ele sabia da importância das orações, e nós também precisamos estar muito cientes disso. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, e ao mesmo tempo precisamos orar. Não podemos deixar de orar, não podemos deixar de orar uns pelos outros, não podemos deixar de orar pela vida do nosso pastor, pela vida dos líderes da nossa denominação, não podemos deixar de orar pela vida dos nossos missionários, não podemos deixar de orar por aqueles que estão perdidos, precisam ser alcançados. Precisamos estar em constante oração, precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus se dá através do estudo da palavra, nós ouvimos Deus falar, e através da oração, nós falamos com Ele. Colocamos diante dEle a nossa vida, nos rendemos diante dEle, precisamos nos relacionar com esse Deus. E o apóstolo Paulo, ele pede oração, e observe, a oração que o apóstolo Paulo pede é para que ele tenha prosperidade, é para que ele tenha uma vida fácil, é para que ele consiga muitos bens e amontoe riqueza aqui na terra, é isso? Não. O apóstolo Paulo, se os irmãos observarem, ele vai pedir oração para que o evangelho se propague. A oração que o apóstolo Paulo pede é pelo reino, é que os irmãos orem para que ele seja instrumento para a propagação do evangelho, para que as portas dos corações estejam abertos. Olha o que diz o versículo 1: irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague, ou seja, para que a palavra do Senhor rapidamente alcance muitas pessoas, para que a palavra do Senhor rapidamente transforme muitos corações. Essa palavra que ele usa, se propague, ela significa e dá a entender um atleta correndo, alguém que recebeu uma missão e está ali então correndo, ou seja, ele está pedindo: orem para que a palavra ela corra e transcorra todo mundo, para que as portas, para que os ouvidos dos corações estejam abertos e recebam o evangelho, para que esse evangelho transforme vidas. O apóstolo Paulo então está pedindo oração, não para benefício próprio, mas para o cumprimento da missão que ele recebeu. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é com a propagação
do Evangelho. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é que não o apóstolo Paulo seja glorificado, mas quem seja glorificado? A palavra do Senhor. E o que é a palavra do Senhor ser glorificada? Quando a palavra do Senhor é glorificada? Quando ela é pregada com fidelidade. Quando as pessoas, ao ouvir essa palavra ser pregada com fidelidade, recebem no coração. Então, quem glorifica a palavra de Deus? Aqueles que pregam com fidelidade e aqueles que recebem de bom grado, com alegria, a palavra de Deus. Esses glorificam a palavra de Deus. E esses glorificam a Deus. Porque essa palavra é o poder dele para a salvação. Então, quando pregadores são fiéis à palavra, glorificam a Deus. E quando pecadores arrependidos se rendem e entendem, acolhem essa palavra no coração, glorificam a Deus, porque o mundo vai ver Deus através dessas vidas transformadas, através da pregação do Evangelho. Então, a oração do apóstolo Paulo é que o Evangelho se propague e que a palavra de Deus seja glorificada, que pessoas sejam salvas e o nome do Senhor seja glorificado através da pregação do Evangelho puro, o Evangelho santo, o Evangelho eficaz para a salvação do homem. E além de pedir pelo Evangelho, ele pede outra coisa. Ele pede proteção espiritual. Versículo 2, a palavra de Deus vai nos mostrar o apóstolo Paulo pedindo para que sejamos livres de homens perversos e maus porque a fé não é de todos. O apóstolo Paulo sabe que a vida cristã, fazer a vontade de Deus, vai levantar muitos enviados do maligno contra a propagação do Evangelho. Não só o anticristo, como nós vimos na semana passada, mas ele tem os seus servos. Assim como Deus tem os seus servos, o maligno também tem homens maus e perversos que se levantam contra o Evangelho, que tentam distorcer o Evangelho e que fazem de tudo para impedir a propagação desse Evangelho, porque esse Evangelho tem poder para transformar. Muitos, irmãos, se vocês observarem, muitos têm pregado um Evangelho falso. Sabe por quê? E sabe por que nós podemos afirmar que esses que pregam falso evangelho são servos do maligno, são servos de Satanás? Porque um evangelho falso não transforma a vida de ninguém. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que fala de amor, justiça, arrependimento e salvação, é o evangelho que tem poder para salvar o homem. Mas o evangelho que coloca o homem no centro, o homem como sendo capaz de salvar a si mesmo, é um evangelho falso. Aqueles que pregam esse evangelho são malditos e estão levando muitos para o precipício, levando muitos a caminhar passos largos para o inferno. Então o apóstolo Paulo ele pede proteção espiritual para que Deus proteja eles desses homens maus, proteja eles daqueles que querem impedir a propagação do evangelho, porque esses homens são servos de Satanás e eles são perversos. Eles são perversos. O que significa isso? Perversos, são pessoas pervertidas, são pessoas que estão fora de lugar, fora do lugar que deveriam estar, que é a palavra de Deus, mas estão do lado contrário, estão lutando contra o avanço do reino de Deus, e já estão derrotados. Nós vimos isso aqui, qual é o fim do anticristo e dos seus servos, é a derrota. Então esses, se não se arrependerem, serão derrotados e condenados juntos com o anticristo. Então o apóstolo Paulo ele fala da importância da oração para a propagação do evangelho e a importância que os irmãos estejam orando também para que Deus proteja o seu povo. E por quê? Apesar dos homens serem maus, apesar do maligno atacar a igreja, nós podemos orar e confiar. Por quê? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz no versículo 3. Por que nós podemos orar e confiar? Porque fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Fiel é o Senhor que nos fortalece e nos guarda contra o maligno. Ele não tem poder contra a igreja do Senhor. Tudo está sob o controle de Deus. O maligno, ele é pervertido, ele é enganador, ele é maldoso, ele é mentiroso, mas ele não tem poder contra a igreja do Senhor. Ele jamais conseguirá destruir a verdadeira igreja do Senhor, porque Deus é fiel
para proteger, para fortalecer e para guardar a sua igreja das mãos do maligno. Versículo 4 vai nos dizer: nós temos confiança no Senhor quanto a vocês. O apóstolo Paulo, ele estava falando do Senhor, que Deus é fiel para guardar, para proteger. E agora ele fala da igreja. No Senhor nós sabemos, podemos ter confiança. O apóstolo Paulo diz para aquela igreja: eu também confio que vocês, não só agora estão vivendo fiéis à palavra de Deus, mas vocês vão continuar, porque quando nós estamos em obediência a Deus, quando a igreja está caminhando em obediência a Deus, ela está debaixo da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, ela está debaixo da proteção de Deus. Estamos protegidos, o Senhor é como um escudo para o seu povo, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo de angústia. Mesmo em meio às lutas, somos guardados pelo Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor guarda a sua igreja, o Senhor guarda o seu povo. Observe o que diz o apóstolo Paulo no versículo 5. Versículo 5: ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância. O que é constância? Perseverança, permanência de Cristo. Jesus, Ele perseverou, Ele esteve aqui entre nós e Ele cumpriu a sua missão. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: Deus vai confirmar vocês no amor e na perseverança. Se vocês são igreja do Senhor verdadeiramente, se são filhos de Deus, chamados pela graça de Deus, mediante a fé, salvos pelo sangue e pela ressurreição de Jesus Cristo, vocês, apesar das lutas, serão conduzidos por Deus numa vida perseverante de fidelidade aqui na terra. A igreja do Senhor enfrenta as lutas, sofre os ataques e caminha vitoriosa e triunfante. Por quê? Porque somos poderosos? Não, porque servimos a um Deus poderoso, porque somos guardados por um Deus poderoso, porque nós temos livre acesso, podemos falar com o Deus, Criador dos céus e da terra. Nós podemos ouvir esse Deus através da sua palavra. Nós temos relacionamento com o Criador do universo, com aquele que é rei sobre tudo e sobre todos. Então, amados, as dificuldades, os ataques, eles vão vir aqui nessa terra. Não tenha dúvida disso. Se você não está sofrendo agora ataques, perseguições, chegará o tempo em que sofreremos. E como vamos vencer? Orando e confiando naquele que é fiel para proteger o seu povo. Orando e confiando em Deus. Que em momento algum nos falte isso. Intimidade com Deus e confiança nele. Quero te convidar para orar. Colocar a sua vida diante de Deus. Talvez você esteja em alguns momentos, por causa das dificuldades, dos ataques, vacilando na fé. A palavra de Deus nessa noite diz: coloque as suas dificuldades diante de mim e confie em mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Quero convidar o pastor Helenilson, vamos estar orando. Coloque a sua vida diante do Senhor, querido. Peça a Ele cada dia mais fé nele, confiança, segurança nele. Quero convidar a igreja presente e a você que está em casa, nesse momento, a abaixar sua cabeça. A igreja fica de pé. E você que está em sua casa, você está em família, vamos nesse momento orar ao Senhor. Nós vamos interceder pela sua família, pela sua vida. Eu sei que no dia de hoje há muitas pessoas chorando, lamentando por a partida de um ente querido. Mas eu sei que há muitas pessoas angustiadas, com depressão. E esse é o momento de orar, esse é o momento de interceder ao Senhor. Deus bendito, Deus poderoso, único, não há outro como o Senhor. O Senhor é o Deus criador do céu e da terra.
O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, na qual nós adoramos e servimos. Cremos, Senhor, nas promessas do Senhor que têm sido cumpridas aqui na terra, ó Deus, aonde as pessoas de fé têm provado, ó Deus, desse manancial da Tua graça, que a Tua palavra é o poder eficaz do Senhor na vida daquele que crê. Ó Deus, nós suplicamos nesse momento e intercedemos, Senhor, por aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Por aqueles, ó Deus, que por algum motivo grave se encontram entubados, Senhor, em um hospital. Ó Deus, sê com esses amigos, esses irmãos, restaure essa saúde, ó Deus, para que eles possam caminhar para a Tua presença e fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, nós também suplicamos por aqueles, ó Deus, que se encontram acamados, aqueles, ó Deus, que precisam da graça do Senhor e que crê na palavra do Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra eficaz, que foi anunciada poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus único, todo-poderoso. Não há outro além de Ti, nunca houve, porque o Senhor é único. Pai bendito, querido, abençoe o Teu povo aqui presente, Senhor. O Teu povo, ó Deus, que vive com fidelidade diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por nos guardar. Nós agradecemos o Senhor, no nome poderoso de Jesus, agora, eternamente. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. E até sexta-feira, com o pastor Elvis Mesquita, trazendo uma palavra para os nossos jovens.